anotando aqui os livros, que eu ainda não É li. isso aí, meus Vocês amigos. falam, eu anoto. É bom. Boa tarde, amigos. Boa Boa tarde, tarde. boa tarde, Ó, Nilma. estante virtual está com promoção. Aí tu bota lá Festival 07, aí te dá 7% de desconto em cima de cada livro. Ai, que bom, vou dar uma olhadinha. Alberto, eu vou te pedir de novo, tá, Alberto, amigo? Tá bom, tá bom. Alberto mandou para mim uns que eu encomendei. Eu não sei fazer, aí o Alberto encomendou os livros para mim. Ah, então, Obrigada. Tá vendo? É isso aí. Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário de iniciarmos aqui o nosso estudo. Sexta-feira, nesse horário, nós estudamos essa obra, né? Paulo de Tarso e as leis morais. E nós Sexta não, estamos sábado. aí nos nossos estudos. Eu não tenho esse livro, tá? Eu vou ficar com os livros de apoio. Eu mandei hoje os livros de apoio. Nós estamos É sábado, amigo. Nós estamos falou estudando a lei de sexta. adoração. Paulo Boa tarde a de todos. as cartas Beijo. vivas de Jesus. E estudar Paulo de Tarso é uma coisa maravilhosa, né? Talvez seja o espírito, um dos espíritos mais citados pelos estudiosos, né? Quase todos eles citam, de alguma forma, em algum momento, Paulo de Tarso. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, agradecendo ao Pai, aos amigos espirituais, pela oportunidade de nos encontrarmos aqui, reunidos, como essa grande família que nós somos, para estudarmos esses ensinamentos apaixonantes, essa doutrina espírita tão maravilhosa que tanto nos auxilia na nossa caminhada. Te agradecemos sempre, ó Pai, por essa bênção. E pedimos aos espíritos amigos que já se reúnem conosco para estudar, para nos inspirar, que possam estar sempre presentes, nos encaminhando na direção certa, para que nessa encarnação nós consigamos realizar pelo menos grande parte da missão. Obrigado, Pai, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, nós vamos lá. O meu livro é página 30. Eu não sei se na página do outro aí mudou. O meu é página 30. E aqui na página 30, eu estou nesse parágrafo que diz assim: o Espiritismo ensina que Jesus é o guia e modelo da humanidade, né? Então, nós vamos encontrar lá. O Espiritismo ensina que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Rose? Oi. A gente leu o Coríntios 3, versículo 1, 6? Esse trechinho anterior aí. Sim. Na aula passada. Nós lemos. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, desculpe. Lemos não. É que eu estava. É página 28. Eu estava em breve, resumo. Não, eu vou começar. Nós vamos começar aqui. Deus criou o princípio espiritual. Paramos no ponto sensível para nosso estudo. Nós paramos aqui. Parágrafo anterior. Nós chegamos ali, mas podemos começar daí. Porque eu li porque tinha um PDF, eu li o PDF da Lei de Adoração e li esse pedaço. Mas podemos começar por aí, não tem problema não. Ok. O ponto sensível, né? Página 28, o meu. Então, o ponto sensível para nosso estudo, neste capítulo, está relacionado à prece. Então, ele está falando que nesse estudo que nós vamos fazer aqui, o ponto principal está relacionado à prece. Utilizando o método científico, a doutrina espírita derrama luz sobre esse assunto para explicar os mecanismos da oração. Deus criou o princípio espiritual e o princípio material.
da individualização do primeiro, quer dizer, da individualização do princípio espiritual, surge o espírito e a nossa condição de criaturas imortais. Vamos pegar aí o Livro dos Espíritos, na questão 76. Olha o que está aqui na 76, capítulo 1 dos Espíritos. Na parte 2ª, diz assim, a pergunta aqui é da origem e natureza dos espíritos, questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Já falamos sobre isso. Aqui, na questão 76, a palavra espírito está com letra maiúscula. Letra maiúscula. Se tiver com minúscula, você corrige. Os espíritos respondem, pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. São a individualização do princípio inteligente, tá? Povoam o universo fora do mundo material, né? Estão ocupando aí o plano espiritual, a erraticidade. Aí tem uma notinha. A palavra espírito é empregada aqui na questão 76 para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, até a questão 75, a palavra espírito vai aparecer com letra minúscula, tá? Porque era o elemento inteligente do universo. A partir da 76, ele vai falar do homem, tá? Do ser humano, o espírito, a individualização do princípio inteligente. Por isso que ele falou aqui, Deus criou o princípio espiritual e o princípio material. Da individualização do primeiro, então o espírito é a individualização do princípio inteligente. Então, da individualização do primeiro, do princípio espiritual, surge o espírito, como está na questão 76. E a nossa condição de criaturas imortais. Aí ele vai dizer, continuar dizendo aqui. O segundo, tá? Na sua forma primitiva, que é o princípio material. O segundo é o princípio material. Porque ele falou, Deus criou o princípio espiritual e o princípio material. O segundo, que é o princípio material, na sua forma primitiva, é chamada de fluido cósmico ou fluido universal, elemento fundamental da matéria. Então, tudo que é matéria, tudo que nós vemos, conhecer como matéria, é derivado do fluido cósmico. Quando compreendemos que estamos mergulhados nesse oceano fluídico, encontramos a chave para explicar os mecanismos da prece, como transmissão do pensamento. Também estudamos isso essas semanas, não foi? O pensamento, a onda pensamento, o veículo da onda pensamento é o fluido cósmico, falando muito sobre isso. Então, encontramos a chave para explicar os mecanismos da prece, como transmissão do pensamento, dirigido de um encarnado para o desencarnado e vice-versa. Olha a nossa reunião de radiação aí. Nós estamos transmitindo a irradiação para desencarnados, é a transmissão do pensamento de um encarnado para o desencarnado. Não é assim nas reuniões de quarta-feira? Os encarnados fazendo preces, dirigindo o pensamento em prece para os desencarnados e vice-versa, porque os desencarnados também fazem prece, também rezam para os encarnados, graças a Deus, né? E ele diz aqui, não se desfaz, caso o receptor não acate, o apelo.
essa onda pensamento, ela não se desmancha, né? Porque o outro não queira o apelo. Ele receberá de qualquer forma o contato, pois o fluido universal é o veículo do pensamento que recebe a influência da vontade sincera do solicitante. Ele pode, aquela pessoa para quem você dirigiu a prece, ela pode nem aceitar a sua prece, mas isso não impede que a prece chegue até ela. Pode ser até que naquele momento ela não acate, mas a prece foi registrada. Gente, desculpe aí o barulho, que tem um grupo aqui na minha porta com um carro tocando rádio bem alto. Então, pode ser até que ele não acate, mas a mensagem chegou e ela vai ser arquivada. Um dia, talvez ele tenha condição de acessar aquela mensagem. Por isso que o pessoal diz assim, eu não vou rezar para essa pessoa, não. Ele é ateu, ele é isso, ele não dá a mínima. Não, você tem que fazer a tua prece. Não importa se ele vai acatar ou não. Aquela onda pensamento, né, ela vai chegar a ele. Agora, no tempo certo, ela vai surtir o efeito que precisa surtir. Quantas mães olham os seus filhos que não dão a mínima atenção, mas um dia ele reflete sobre a oração da mãe. Poxa, bem que minha mãe rezava, ela falava isso. Não é que minha mãe estava certa? Quantos falam isso? Verdade. Quando eu era jovem, minha mãe rezava, minha mãe falava, eu não estava nem aí. Hoje, quando eu lembro do que ela falou, minha mãe estava certa. É isso, né? Ô, Rose. Oi, fale, Alberto. Uma coisa que sempre me intrigou, tudo bem, como o pensamento chega a A, B, C e D. José, João, Maria. Como é que João Maria da Silva Peçanha, não sei o quê? Como é o que ele está dizendo aqui. Olha só. Estamos mergulhados nesse oceano fluídico. Encontramos a chave para explicar os mecanismos da prece como transmissão do pensamento, dirigido de um encarnado para um desencarnado e vice-versa. Não se desfaz, caso o receptor não acate o apelo. Ele receberá de qualquer forma o contato, pois o fluido universal é o veículo do pensamento que recebe a influência da vontade sincera do solicitante. Então, você faz a prece pela Mariazinha. Você está emitindo, aquele pensamento para a Mariazinha. Esse pensamento vai ser levado pelo fluido universal, sofrendo a influência da sua vontade. Vai chegar lá, porque você pensou nela. Então não vai bater em outra Mariazinha. Vai ser naquela, porque aquela está no seu pensamento. Então não vai se confundir com outra. Quantas Marias tem no mundo, mas não a Maria que você está pensando. Então você está pensando naquele espírito que tem nessa encarnação o nome de Maria. Mas você está pensando naquele espírito. Então o teu pensamento vai navegar no fluido, acionado pela sua vontade, uma das maiores potências do espírito, e vai chegar lá. Se a Maria agora vai acatar ou não a tua prece, é outro problema, é outra questão. Mas, mesmo que ela não acate no momento, a prece chegou. A prece chegou lá. Vai ficar lá registrada. Talvez ela agora seja, vamos dizer assim, refratária. Mas o registro chegou, como esse filho que diz, minha mãe falava isso comigo todo dia, e eu não dava a mínima bola. Mas hoje, mas você não esqueceu. Registrou.
É entendeu? como se nós, quando nascêssemos e fosse batizado com o nome, a gente tivesse um CEP. É mais ou Esse menos assim, um CEP, não é? Ou melhor, quando você foi criado, você ganhou o CEP. Porque não importa os nomes que você tenha nas reencarnações, porque você vai ter vários nomes, mas a mensagem sempre vai chegar no espírito e não na personalidade. Então, vamos dizer que o CEP foi colocado em você quando você foi criado por Deus. Porque numa encarnação você é João, outra é Maria, você é Antônio, né? Júlio, Rosinha. Mas quando eu imito a Mariazinha personalidade, porque eu Mas, não, conheci. mas você emite para o espírito. É que você pensa que é para a personalidade. Você emite para o espírito. É um espírito emitido para outro espírito. Sim, eu compreendo isso. Mas quando eu É o imito chip do João Pereira da espírito, né? Silva, Você é usa o aquele. nome. Você usa o É o nome. Isso. chip Mas do o seu espírito. espírito está identificando aquele espírito. Que muitas vezes ele pode ter conhecido na outra vida com outro nome. Não, e quando é numa mesa que eu não conheço o espírito, chega do mesmo jeito. Chega, porque é um espírito emitido para outro espírito. Você está emitindo para aquele espírito. Então, vai. Agora, se você fala para o espírito que sofre, vai para todos os que sofrem. Vai para todos os que sofrem. E, na Porque verdade, não tem aqueles que problema, são né? Tem tanta sofredores gente precisando. receberão. A tua vontade está É emitindo o bom. pensamento para os espíritos que sofrem. Então, a mensagem vai chegar dos espíritos que sofrem. Porque aquele que sofre vai captar a mensagem. São essas coisas que não dá para a gente explicar com detalhe. Mas pensa que você sabe para quem você está emitindo. Rose, Fala. posso fazer uma pergunta? Pode, se eu souber Por responder. exemplo, você vai, com certeza. Eu faço uma prece para uma determinada pessoa com quem eu convivi. Por exemplo, para um irmão, ou para minha mãe, ou para o meu pai, enfim. Eu faço uma prece, estou levando essa prece a esta pessoa que conviveu comigo. Digamos que esse espírito já esteja reencarnado. Como funciona? Chega ele. É o mesmo caso. Essa semana, eu estava na nossa reunião de irradiação para desencarnados. Eu coloquei o nome da minha avó paterna. Ela morreu do parto da minha tia. Meu pai tinha 10 anos. Eu não sei se ela está encarnada, mas eu coloquei o nome dela lá. Se ela tiver desencarnada, ela vai receber. E se ela tiver encarnada, vai receber também. Eu tenho uma avó materna que ela morreu, minha mãe, vai fazer 90 anos. Ela morreu quando minha mãe tinha 6 anos. Ela se suicidou. Então, ela morreu quando a minha mãe tinha 6 anos. Isso tem 84 anos. Eu não sei se ela está encarnada. Eu não sei. Mas, de vez em quando, eu boto o nome dela no caderno de desencarnados. Se ela estiver encarnada, ela vai receber do mesmo jeito. Ela vai receber. Entendeu? A prece não vai ser anulada porque ela está encarnada. Aí eu fiquei outro dia pensando assim. Olha aí, eu fazer minhas conjecturas. Eu falei assim, eu estou botando o nome da minha avó, Salvina Mota de Figueiredo. Aqui, no caderno desencarnado. Ela morreu, tem 84 anos. Será que ela não sou eu? É. 38, porque eu entendo. Eu nasci em 58. Eu nasci 20 anos morre é o depois que ela corpo. morreu. Pode Só até falta ser. o Entendeu? Pode ser. Será que ela não sou continua. eu? Posso ser eu, 20 anos depois. Não é? Eu falei, então tudo bem, se sou eu, vou receber a prece do mesmo jeito. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu estou botando a minha avó, que morreu em 38, né? Uma morte, teve lá suas situações, né? As suas, vamos dizer assim, muitas dificuldades, né? E o pai é misericordioso. Posso ser eu. 20 anos depois, quem sabe eu não sou a Salvina, a minha avó. Ou não é minha filha ou meu filho, ou minhas netas. Pode ser. Mas não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum. Vai chegar aquele espírito, entendeu? Vai chegar a ela. Não, a gente não precisa se preocupar com isso. Aí ele diz aqui, ó, encontramos a chave para explicar os mecanismos da prece como transmissão do pensamento dirigido de um encarnado para o desencarnado e vice-versa. Não se desfaz caso o receptor não acate o apelo. Ele receberá de qualquer forma o contato, pois o fluido universal é o veículo do pensamento que recebe a influência da vontade sincera do solicitante. Se estamos mergulhados no fluido universal, logo não podemos impedir que a rogativa chegue até nós. Mas há a possibilidade de não aquecermos, aceitarmos a chamada. Então, eu não posso impedir que uma prece que alguém faça por mim chegue até mim. Eu não posso impedir, eu não digo assim, não, você não virá até... Não, ela vai chegar. Eu posso não aceitar, mas ela chega lá, entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Nesse caso, a vontade é o agente fundamental para esse mistério. Por isso que a vontade é uma das maiores potências do espírito. Por isso os espíritos... Ao homem tudo é possível quando ele quer. Tá? Ao homem tudo é possível quando ele quer. Funciona como uma mola propulsora, a vontade, dirigindo a informação àquele a quem buscamos no espaço infinito e suas dimensões. Então, se você está mandando essa mensagem para esse espírito, tá? Não importa se ele está encarnado ou desencarnado. Não importa. Você está buscando aquele espírito. Ah, eu estou pensando que ele está desencarnado, ele está encarnado. Não tem problema. Você está buscando a ele, aonde ele estiver, em que estado ele estiver, ele vai receber. Estando encarnado ou desencarnado. Por exemplo, eu tenho a madrasta do meu pai, que eu considero vó Maria Dolores, que eu considerava como minha avó, a madrasta do meu pai. Né? Foi ela que me apresentou ao espiritismo através do Alziro Zaru, mas ela era espiritualista, né? O pessoal deve conhecer, sabe que deu de Alziro Zaru, né? Era um espiritualista, né? Ela é que falava com essas coisas comigo, quando eu tinha meus 10, 11 anos. Eu achava aquilo sensacional. Ela falava do jeito dela, que eu conhecia muito pouco, da reencarnação, que a gente ia viver de novo. Eu achava aquilo fantástico, né? Era coisa fantástica. Tinha meus 10, 11 anos. Então, eu era muito ligada a ela. Nossa, vó Maria adorava. A madrasta do meu pai. Mas depois, por questões familiares, aquelas famosas brigas familiares, quando ela ficou bem idosa, meu pai tem um irmão, ela e meu avô, né, que ela casou com meu avô, que a minha avó, mãe do meu pai, morreu de parto, e anos depois meu avô casou com essa senhora, Dona Maria Dolores, que eu considero a minha avó, porque foi a que eu conheci. E eles adotaram um rapaz, um filho, que era irmão adotivo do meu pai. Mas esse irmão adotivo do meu pai, ele era responsável por ela, porque ela era a mãe dele, né? Ele era filho adotivo dela. E depois de uma certa idade, houve uma briga lá da família, das outros irmãos do meu pai, com ele. Ele pegou a minha avó e foi embora. E nunca mais nós soubemos dela. Ela era grande amiga da minha mãe, E o engraçado, você vê como são essas coisas. Quando meu pai era jovem, criança e adolescente, ela e meu pai tinham um verdadeiro horror a ela, sabe? Meu pai era... Eu até entendo uma mulher jovem casando com um homem com 4, 5 filhos, com 2 filhos já quase adultos. É complicado, adolescente é complicado. E daquela época, né? Meu pai já até desencarnou há 50 anos atrás, 60 anos atrás, não era forte. Ela tem que ser muito dura, né? Aquela coisa nada toda. Agora, depois que meu pai, passado assim dos seus 30, 40 anos, meu pai se tornou amicíssimo dela.
Sabe? Era a coisa mais incrível. Parecia até que ela era mãe dele mesmo. Ele chamava ela Dona Maria, mas ele brincava com ela brincava com ele. Ela adorava passar fim de semana lá em casa. Eu vou para ela, chama meu pai e filho, eu vou para casa do Fefe, eu vou para casa da Rosilda, que lá. E, sabe, se tornaram super amigos. A inimizade da infância e adolescência virou uma grande amizade, né, na idade mais velha. Mas depois que meu pai desencarnou, aí houve esse racha, né? E que se meu pai tivesse vivo, não deixaria ele ter levado a minha avó assim para o meu pai e não estar com ela, que ele ia atrás dele, ele ia trazer ela de volta, porque ele gostava dela beça. E ela gostava muito dele, né? Essa amizade que se consolidou com a maturidade. E ela se perdeu, foi. Até hoje, eu acredito que já tenha desencarnado, porque ela era mais velha que a minha mãe. Então, ela deveria estar hoje com uns 97, 98, né? Então, mas eu não consigo falar dela pensando nela desencarnada. Toda vez que eu falo da minha avó, eu sempre penso, ela está viva. Apesar de, se tiver viva, está quase 100 anos. Mas eu não sei onde ela está. Eu não tenho. Então, eu boto o nomezinho dela lá, Vó Maria Dolores, mas eu não sei se ela está desencarnada. Pode até ser que ela esteja encarnada, porque ela é uma mulher muito forte. Pode estar com 99, 100 anos aí, eu não sei. Mas desapareceu das nossas vidas. Então, quando eu rezo por ela, não importa se ela está viva, encarnada ou não. Eu quero que chegue a ela, porque ela foi muito importante na minha infância, sabe? Principalmente porque foi ela que plantou a sementezinha do espiritismo aqui na minha cabeça dessa encarnação. E eu, sabe, isso para mim foi muito importante. Então ele diz aqui, né? Nesse caso, a vontade é o agente fundamental para esse mistério. Funciona como uma mola propulsora, dirigindo a informação àquele a quem buscamos no espaço infinito e suas dimensões. Assim compreendemos como nos conectar a Deus. Tem um item aqui, eu não ia ler não, mas eu vou dar uma olhadinha aqui muito rápido. É o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Deixa eu pegar aqui rapidinho, quem tiver com o Evangelho aí. Capítulo 27, está aqui. Ele diz aqui no capítulo 27, no item 4, tá? No item 4. Capítulo 27, pedi e obtereis. Qualidades da prece. Lá no final, quase do Evangelho, item 4. Diz assim, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então ele está dizendo uma coisa aqui muito importante. Antes de você fazer uma prece por qualquer pessoa, se você tiver no seu coração mágoa por alguém, tá? Por alguém, perdoa a quem você tem mágoa. Se não a tua prece por qualquer outro, não será agradável a Deus, porque esse coração não estará purificado. Entendeu? E o seu coração precisa estar purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, por exemplo, eu quero fazer uma prece pela a minha amiga Denise, que vai fazer uma cirurgia segunda-feira. Mas se eu tiver uma mágoa pelo Alberto, eu antes devo perdoar o Alberto, para que a minha prece pela Denise seja agradável a Deus. Porque
A prece tem que vir de um coração purificado. Entendeu? Como é interessante? Então eu tenho que perdoar para ter o coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. É isso que ele está ensinando para gente. Aí ele diz aqui, orai enfim com humildade, como publicano e não com orgulho, como fariseu. Publicano é o coletor de impostos. Já vou ter. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Fala, Denise. Aqui ele fala, quando fordes orar a Deus, também deposita. Primeiro vai lá e. Ele diz assim, e antes de depositar sua oferta no altar, volta e se reconcilia com o seu adversário. Adversário, senão a exatamente. tua oferta não vai ter valor. Entendeu? Você vai botar uma oferta no altar, fazer a prece para Deus, para ajudar aquele outro. Tendo algo contra alguém, não adianta. Você primeiro tem que se reconciliar com o adversário. Irmãos, a gente ora pelos desencarnados, a gente ora pelos doentes físicos. Se a gente não limpar o nosso coração, a gente... Essas preces ficam fracas, vamos dizer assim, não é? Por isso nós temos que buscar cada vez mais purificar o nosso coração, ir eliminando as mágoas dos nossos corações para que a nossa prece seja mais eficaz. A maioria de nós temos um probleminha com um ou com o outro, né? A maioria de nós aqui do planeta, encarnados. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande mesmo para poder... Né? Por qualquer isso que coisa. Tem do planeta de provas e expiações. Mas a gente vai lendo, refletindo sobre isso, para ir buscando, sabe, apagar certas coisas. Porque o nosso orgulho ainda é muito grande, não é? Então, vamos aqui. Assim, compreendemos como nos conectar a Deus. Aí tem uma passagem, né, no Evangelho, é que eu não vou achar aqui agora, nesse momento, porque ele diz assim, achei, olha só, realmente era para achar, hein? Era para achar. Olha a questão 621 do Livro dos Espíritos. Não é no Evangelho, não, no Livro dos Espíritos. Diz assim, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A lei de Deus diz, não roubarás, não matarás, não desejará mais ao próximo, não é? Diz tudo isso. Olha 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus. Olha só. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ora, se a lei de Deus está na minha consciência, por que Deus toda hora fica fazendo questão que eu relembre da lei dele? Aí ele responde, os espíritos respondem assim, ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, nós estamos no planeta de provas e expiações. Por que a gente está toda hora estudando aí? Vai lá, entrega, antes de entregar sua oferta ao altar, volta e se reconcilia com o adversário. Olha, a guia do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem 4. Antes de fazer a prece por alguém, perdoa a quem você guarda mágoa. Por causa disso aqui. Porque nós esquecemos e desprezamos a lei de Deus. Então, Deus fica nos relembrando essa lei. Então, enquanto nós estivermos aqui no planeta de provas e expiações, nós vamos ficar relembrando essa lei. Pergunta-se para os espíritos bons, para os espíritos superiores,
precisa estar lembrando toda hora da lei. Não, mas para nós precisamos. Por isso que a gente tem que, quando o Emmanuel perguntou assim, quanto tempo mais ou menos nós temos que continuar estudando? E os espíritos respondem, sempre. Para nós, sempre. Né? A gente não pode dizer assim, eu já estudei a doutrina, já estudei o livro dos espíritos. Não, sempre, 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 sempre. Porque a gente é danado para esquecer. A gente tem uma facilidade danada para esquecer. Principalmente. Agora me deu vontade de rir, Rose. Principalmente Eu estava lá, falei assim, não vou entrar no curso não, já estudei hoje, já fui no CO, aí falaram, vai estudar com a Rose. Eu falei, vou. Estou aqui. É isso aí, Lênia. É isso aí, Aninha. É isso aí, né? Então, vamos seguir aqui. Assim compreendemos como nos conectar com Deus. É repetindo o ensino, repetindo e repetindo. Por meio do pensamento revestido pelo sentimento sincero. Olha aí. O pensamento tem que estar revestido do sentimento sincero. Aquele sentimento purificado, dirigido ao Criador, entramos em comunhão com o Divino, que manda seus prepostos diretos, os anjos do Senhor, os espíritos mensageiros, os anjos guardiães, para executar sua vontade em favor do apelo redentor, de acordo com as necessidades reais de cada um. Isso é muito interessante, porque, olha só, deixa só um instantinho aqui, o que ele tá dizendo aqui, né? Ele diz assim, ó, pelo meio do o nosso pensamento tem que estar revestido de sentimento sincero, dirigido a Deus, quando nós entramos em comunhão com o Pai, né? E aí o Pai ouve a nossa prece e envia seus mensageiros, tá? Para executar a vontade dele em favor daquela prece, mas de acordo com a necessidade real de cada um. Então eu digo, Senhor, cura o meu amigo tal que está com uma grave doença. Aí Deus vê que a minha prece está revestida de um sentimento sincero. Aí o Senhor diz assim, chama um anjo guardião e diz assim, vai lá ajudar aquela pessoa que a Rose está pedindo ajuda para ela. Mas a Rose está pedindo para curar aquela pessoa de toda a doença que ela está sofrendo. Só que não é para curar tudo. Porque se aquela pessoa ficar curada de tudo, ela vai cair na gandaia de novo. Então você vai lá, cura só 70%. Entendeu? Cura só 70%. Porque a Rosa está pedindo, Senhor, cura esse meu irmão de todas as doenças. Mas o Senhor sabe que aquele indivíduo não pode ficar curado de tudo. Entendeu? Tem que deixar alguma coisinha ainda. Então o Senhor diz, vou lá atender. Porque a prece da Rose foi sincera e aquele amigo merece. Mas não o que a Rose pediu. Que a Rose pediu para curar de tudo. Não cura de tudo, não. Cura só 70%. Entendeu? Então, ele diz aqui, ó, de acordo com as necessidades reais de cada um. Porque às vezes eu acho que eu tenho uma necessidade, mas Deus percebe que a necessidade real não é essa que eu acredito que tenha. Entendeu? É ou maior ou menor. Então, o Pai que sabe tudo manda o remédio na quantidade certa. Agora, eu vou abrir aqui, partilhar aqui o ecrã, que vai ainda tratando desse assunto. Vamos lá. Deixa ele abrir aqui. Esse aqui, do livro Leis Morais da Vida. Leis Morais da Vida. Amar a Deus. Eu gosto muito desse livro da Joana de Ângeles.
E ela diz assim: amor é vida. Sem o amor de Deus, que tudo vitaliza, olha só, o amor de Deus traz a vitalidade. A criação volveria ao caos do princípio. Antes, portanto, do amor, não havia criação, porque Deus é amor. Então, antes do amor, não tinha criação, porque Deus é amor. Sem o amor ao próximo, não se pode amar a Deus. Nesse particular de Joana, o evangelho é todo um hino ao Criador, mediante o eloquente testemunho de amor ao próximo, apresentado por Jesus. Em todos os seus passos, o amor se exterioriza numa canção de feitos, renovando, ajudando e levantando os espíritos. Não podendo o homem romper a caixa escura do egoísmo, saindo de si na direção da criatura, sua irmã, dificilmente compreenderá o impositivo do amor transcendente em relação à divindade. Quer dizer, enquanto nós não rompermos a caixa escura do egoísmo, que faz com que eu fique presa dentro de mim e não dirija o meu olhar, o meu braço em direção do meu próximo, né? Dificilmente eu vou compreender o impositivo do amor transcendente em relação à divindade. Quando escasseiam os recursos da elevação interior pelo pensamento vinculado ao Supremo Construtor do Cosmos, quer dizer, quando eu tenho poucos recursos de elevação, quando eu não consigo elevar o meu pensamento ao Pai, né? Quando eu ainda tenho essa dificuldade de romper essa casca por causa do meu orgulho, do meu egoísmo, devem abundar os esforços no labor da fraternidade em direção às demais criaturas, do que decorre, inevitavelmente, a vinculação amorosa com Deus. Tenta querer dizer o seguinte: se você ainda tem dificuldade de perdoar, se você ainda tem dificuldade de reconhecer que você é um espírito ainda muito egoísta, muito vaidoso, vai trabalhar auxiliando o próximo. Vai ajudar a fazer quentinha, distribuir quentinha, vai fazer algum trabalho, mesmo sendo material, em relação ao próximo. Vai participar de irradiação, entendeu? Mesmo que a sua doação não seja aquela coisa sensacional, mas alguma coisa você vai doar. É como se você estivesse fazendo um exercício. Vai lá doar cesta básica, vai fazer alguma coisa. Vai, como ele diz aqui, praticar esse esforço no labor da fraternidade em direção às demais criaturas. Porque com o passar do tempo, de tanto você fazer esse trabalho fraterno, você vai com o tempo romper dessa casca, entendeu? Essa casca do egoísmo, do orgulho. E aí daqui a pouco você está aí fazendo preces para todos. Então ela está mostrando uma forma de você começar a trabalhar isso dentro de você. O homem constitui, indubitavelmente, o enigma que só a luz meridiana da reencarnação, técnica do amor e da justiça divina, pode ser entendido, tá? Só através da reencarnação é que nós poderemos, com o tempo, ir decifrando esse grande enigma chamado homem. Dilata, diz Joana, desse modo, as tuas expressões íntimas, dirigindo-as para o bem, e não te preocupes com o mentiroso triunfo do mal aparente. Nossa, o mal está dominando o mundo. Não se preocupe com isso, porque esse triunfo é mentiroso, tá? Faz a tua parte e não se preocupa, porque tudo que é equivocado, um dia acaba. Fala corretamente e retificarás os conceitos infelizes. A maneira mais agradável de adorar a Deus é levar o pensamento a Ele
através do culto ao bem e do amor ao próximo. Nós temos falado muito sobre isso nos últimos dias, né? Como adorar a Deus? É através do trabalho do bem, é através da regra áurea do Evangelho. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Lembra que essa mensagem não foi uma mensagem criada por Jesus? Ele leu essa mensagem no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. Está lá. Nós vimos isso na aula passada. A maneira mais agradável de adorar a Deus é levar o pensamento a dele, Deus, através da prática do bem e do amor ao próximo. Curva-te para socorrer. No entanto, ascende, eleva-te no rumo de Deus pelo pensamento ligado ao seu amor e vencerá os óbices, vencerá os obstáculos. Ama, portanto, pelo caminho quanto possas, enquanto está a caminho, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Então, ama, portanto, pelo caminho, quanto possa. Ama as plantas, ama os animais, ama os homens, e com o tempo você se descobrirá amando a Deus. Então, ela está mostrando aqui que tudo isso é um exercício. É um exercício. Nenhum de nós vai se descobrir, a partir de hoje, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo o mundo. Não, ninguém vai conseguir isso assim. Ó. Não é uma coisa que aconteça de uma hora para outra. É fruto de um exercício, é fruto de um esforço, é fruto de um aprendizado. Então, amar a Deus, né, é fruto de um aprendizado. Como é que eu vou amar o máximo se eu não consigo amar o pequeno? Não é? Então, eu tenho que começar por aí. Então, essa mensagem linda da Joana de Ângelo. Vamos voltar aqui no nosso livro. Ô, Rose. Oi. Lembra no estudo, eu acho que foi no estudo da Ivone, não, da Sueli Caldachoube, que você comentou sobre a mediunidade exercitada. Você tem... Como também essa relação com Deus é um exercício, né? Tudo é um exercício. Você vai desenvolvendo. Não é à toa que a gente está na escola da vida, né? E o aluno está na escola para aprender, e aprende através dos exercícios. É através do exercício do exercício do bem, do amor. Amar é um exercício. É um exercício. Por isso que todo mundo diz, vai e se enganja num trabalho, porque aquele trabalho vai te exercitando a você elaborar o sentimento. Exatamente. É o que a Joana falou para a gente. Pode ser uma irradiação. Eu não posso sair de casa. Você pode participar da irradiação. Nós temos aqui na nossa casa 2 irradiações. Quarta-feira para desencarnados e sexta... Quarta-feira para desencarnados e sexta para os encarnados. Eu não posso participar de uma, participo da outra. Você está exercitando o amor por alguém que você nem conhece. Mandando a sua vibração. E nós já aprendemos que, de acordo com a vontade que você coloca naquela prece, vai chegar lá, naquela criatura. Ora, aí vamos pela lei do merecimento, pelo bônus hora. Se você tem bônus hora por amar, por rezar, orar pelos que você conhece, imagina que méritos você não terá por orar por quem você não conhece. Não é verdade? É um rompimento total com o egoísmo. Tem gente que diz, eu rezo pelos meus. Não tem gente que fala isso? Agora você está rezando por quem você nem conhece. E às vezes até por um nome que aparece ali, que você nem simpatiza muito. Mas, naquele momento, você vai orar pelo seu adversário. Você vai trabalhar o amor aos inimigos. Entendeu? Porque na hora que aparece o nome do adversário ali, você vai dizer assim, não, por esse eu não rezo. Não, você vai rezar.
Então você vai aprender a amar os inimigos também. Porque ali naquele caderninho, às vezes caem uns nomezinhos, né? Que a gente não tem muita simpatia. Mas eu estou aprendendo que eu preciso amar os inimigos, como Jesus me ensinou. A nossa irradiação. E é claro que no momento que eu estou falando isso, eu estou convidando também os companheiros a participar da nossa irradiação, que acontece todas as quartas e sextas-feiras. Eu não dou ponto sem nó. Então vamos lá. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar essas coisas. Então vamos lá. Diante desses ensinamentos, é natural nos questionarmos: será a prece o único meio de nos ligarmos a Deus? O Evangelho de Jesus ensina que não. Para o Cristo, que é o mediador entre o céu e a terra, guia e modelo para a humanidade, não basta viver em contemplação, tá? Não basta viver em contemplação. Então, agora, Aninha vai ler a questão 657 de O Livro dos Espíritos, a Iraci vai ler a 658 e a Márcia 659 de O Livro dos Espíritos. A 657 está na parte terceira, capítulo 2, da Lei de Adoração, Vida Contemplativa. Pode começar, Rose. Pode. Vida contemplativa. 657. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense. Ele fez um trocadilho. Pois que lhe impõe deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive numa vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houve feito. Então é aquela coisa. Eu devo orar para Deus, sim, mas não adianta eu ficar só orando para Deus. Não quer que você só ore para Ele, né? Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela diz assim: mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram. Olha essa frase da Madre Teresa: mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram, né? Então, oramos fazendo e fazendo oramos. Então, é isso aí. Mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram. É isso que ele está dizendo. Deus não quer que você fique só orando, não. Agora, vamos lá, 658. A prece, 658. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim,
Preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for dita mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então é isso aí, né? A prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, né? É pensar nele. É aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: pensar, pedir, né? Louvar ao Senhor, pedir e agradecer. Então, louvar, reconhecê-lo como Pai, o Criador, fazer o nosso pedido e agradecer. Porque quem não sabe, quem não agradece não merece receber, não é verdade? Então, vamos aqui. Fé sem obras é morta. Está lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26. A proposta é fazermos da nossa vida uma oração, né? Então, a proposta é essa, é fazermos da nossa vida uma oração. E manter o estado de prece, não somente nos templos dedicados ao desenvolvimento espiritual, mas em todos os locais por onde passamos. Para que aqueles que olham para nós vejam o Senhor refletido em nós. Então, que nós possamos mostrar a todos o Senhor, né? Manter o estado de prece, não só nos templos dedicados ao desenvolvimento espiritual, mas em todos os locais. E aí aquela prece, né? Senhor, que todos aqueles que olham para mim vejam o Senhor refletido em mim. Não só através das minhas palavras, mas também através das minhas atitudes. Vamos continuar aqui. Paulo Agora, de... Rose, essa prece, o ato constante de prece, de oração, é silenciosa, né? Porque Jesus condenou os fariseus que faziam prece para os outros verem, né? Você então, é uma prece silenciosa. Não importa onde você faça, você pode fazer na sua casa em voz alta, entendeu? O que importa é que sua prece... O que Jesus condenou foi a prece sem o sentimento. É a hipocrisia. É aquele que fala, ora, se eu estou fazendo uma prece e se eu estou falando com hipocrisia, não tem valor essa prece, entendeu? Pode ser que uma pessoa que faça uma prece em voz alta, essa prece seja carregada de sentimento. Enquanto o outro que faz a prece em silêncio, pode ser uma prece hipócrita. Lembra daquela prece estava o publicano e o fariseu? E os dois em silêncio? E o fariseu olhou para o lado, viu o publicano e disse assim: Senhor, atende mais a minha prece, porque eu mereço mais do que esse publicano que está aqui do meu lado. Foi aqui, ó. E o publicano fez assim: Senhor, eu peço ajuda ao Senhor humildemente, porque eu sei que eu sou muito pecador. Os dois estão em silêncio, mas um está com hipocrisia, orgulho e vaidade, o outro não. Então, o que vale é a intenção, é o teu sentimento. Olha aqui, Paulo de Tarso compreendeu essa lição e orientou, como fiel apóstolo de Cristo, a sermos cartas vivas do Evangelho, tá?
Então, a nos comportarmos como seres espirituais, mesmo estando num corpo de carne provisório. Então, Paulo nos convida a sermos cartas vivas do Evangelho de Jesus, a nos comportarmos como seres espirituais, mesmo estando encarnado. Isso está na segunda epístola dos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E nós vamos encerrar essa nosso estudo de hoje. Eu vou abrir aqui com duas coisas. Uma, eu abri e fechei, olha só. Na Bíblia, que é o que ele colocou aqui, na primeira carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vocês não precisam abrir, não, tá? Porque eu não pedi a Bíblia. Então, lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 6. Eu vou ler aqui. Ele diz assim, esse pedaço que eu vou ler é isso que está escrito aqui no livro, em letra pequena. Eu vou ler na Bíblia, vocês podem acompanhar no livro de vocês. Aqui no livro começa assim, começamos. Na Bíblia diz, recomeçamos, mas não tem problema. Sublimidade do ministério evangélico. Recomeçamos a fazer o nosso próprio elogio. Ele começa com uma pergunta. Recomeçamos a fazer o nosso próprio elogio? Temos, acaso, como alguns, necessidade de vos apresentar ou receber de vós carta de recomendação? Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não há dúvida que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Tal é a convicção que temos em Deus por Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança. Não a da letra, e sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que ele fala sobre a carta de apresentação? Porque era muito comum naquela época, quando um profeta ia de uma cidade para outra, e ia estar com pessoas que ele não conhecia, era de bom tom que ele levasse uma carta de apresentação da igreja, do templo, do grupo religioso a que ele se filiava. Então, se ele saía de Corinto para ir para Éfeso, e ele fazia parte da igreja de Corinto, o líder da igreja de Corinto escrevia uma carta dizendo: este aqui é o trabalhador da igreja de Corinto que está indo fazer uma visita na igreja de Éfeso. Recebam-no com todo carinho, com todo amor, dê hospedagem a ele, papati, patati, patati, patati. E o trabalhador levava. Paulo, quando começou, já depois de um certo tempo, a fazer suas viagens, ele dizia assim: eu não vou levar carta nenhuma. Eu não vou levar carta nenhuma, tá? Vocês são a nossa carta, tá? E vocês são a nossa carta escrita no nosso coração. E ele diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-vos a nós mesmos? Eu vou sair fazendo carta falando das minhas qualidades, né? De como eu sou bom? Aí ele diz: ou temos necessidade, como alguém, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, tá? Em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Então, ele quer dizer, aquele que faz a vontade do Senhor já é a sua carta, já é uma carta de Cristo. E para a gente fechar o nosso estudo de hoje, nós vamos pegar o livro Caminho, Verdade e Vida, ou as cartas de Paulo. Quem tem Caminho, Verdade e Vida é capítulo 114. E
Quem tem Cartas de Paulo é a página 278. 278. Ou Caminho, Verdade e Vida, capítulo 114. Todo mundo já achou? Então vamos lá. Nas Cartas de Paulo é página 278. E no Caminho, Verdade e Vida é capítulo 114. As Cartas do Cristo. É uma interpretação de Emmanuel para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. E o versículo diz assim: evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. As cartas do Cristo. É singular, diz Emmanuel, que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Então, a herança de Jesus, o testamento que ele deixou para nós, porque quando uma pessoa morre, uma pessoa que tem muitas riquezas, muitas posses, ela deixa herança, né? A herança que Jesus deixou para nós são os seus ensinos, tá? Que não foram escritos por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Porque se ele deixasse textos escritos, esses textos poderiam ter sido alterados. Entendeu? Poderiam ter sido alterados, porque Jesus, é claro que sabia ler e escrever. Então, bastaria ele pegar um pergaminho e sair escrevendo. Mas olha esses documentos nas mãos dos desavisados. O que poderia acontecer com suas palavras? Então, ele gravou seus ensinos nos corações, né, daqueles homens que estavam ali ao lado dele. E esses homens foram passando esses ensinamentos de um para outros. E a cada momento que um discípulo do Senhor ensinava com todo o amor o ensino de Jesus, aquele ensino era automaticamente gravado no coração de quem escuta. E aquele que escuta nunca mais esquece. E toda vez que ele falar de Cristo, do Evangelho com amor, ele estará gravando esse ensinamento no coração de alguém. Assim esse ensino é transmitido através dos milênios, através dos tempos, das eras. Então, ele diz aqui, Jesus gravou seus ensinos nos corações que o rodeavam. Só um minutinho, gente. Que o rodeavam. E até hoje, os aprendizes, né, que se lhe conservam fiéis, são as suas cartas vivas, dirigidas à humanidade.
Esses documentos vivos, esses documentos vivos do santificante amor do Cristo, palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Então, olha só, não é só no coração daquele... Denise, pode abrir o microfone aí, Denise, falar o que você está falando. Eu disse, por isso ele disse, minhas palavras não passarão. Se elas estão gravadas dentro do coração deles e eles passam para os nossos corações, né? Então as palavras não vão passar. Exatamente. De repente a gente não entende, né? O que quer dizer. Exatamente. Mas um momento chegará que a gente vai conseguir decodificar. Tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão, porque elas estão gravadas no coração. Se ele tivesse deixado as coisas escritas, o templo teria destruído. Tanto é que hoje você não encontra nenhum papiro original escrito pelos discípulos. Tudo que você tem de papiro nos museus que são descobertos são as cópias das cópias das cópias. São cópias muito antigas, mas são cópias, porque os documentos originais, né, escritos por Paulo, o tempo consumiu. Então, não consumiria os papéis, os papiros escritos por Jesus? Claro que sim. Mas a mensagem gravada no coração do Espírito imortal, essa o tempo não apaga. Ao contrário, só revive. Por quê? Porque, como nós estamos em processo de evolução, vamos imaginar que um daqueles discípulos, há 2000 anos atrás, Pedro, João, qualquer um deles, né, ouviu a palavra do Mestre, ficou gravada no coração dele. Conforme o processo evolutivo foi acontecendo, porque esses homens também foram evoluindo, né? Foram evoluindo. Essa palavra, ao invés de se apagar, ela foi ficando cada vez mais luminosa. Porque é interessante, quando você escreve, se você pegar um texto seu, de quando você era criança, você vai olhar que o papel está amarelado, a caneta já está meio escura, não é? O papel, e até documentos que às vezes você recebe, recibos de banco, vem uma notinha embaixo assim, retire uma xerox, porque a tinta desse papel vai se apagar. Às vezes nota fiscal, vem sempre sendo assim. Você recebe aquele papel. Com o tempo, às vezes você pega o papel, tá em branco, apagou tudo. Às vezes é um recibo de banco, apaga tudo. Então eles mandam tirar xerox para não apagar. Só que com o ensino de Jesus é o contrário. Quanto mais o tempo passa, quanto mais o espírito progride, aquela mensagem, em vez de se apagar, vai ficando mais luminosa. Então, a mensagem gravada do coração dos discípulos há 2000 anos atrás, hoje, em vez de estar obscurecida, ela está mais luminosa, porque eles evoluem e a mensagem, ela fica mais luminosa. Entendeu? Então, essa mensagem que a gente está recebendo do Cristo, está sendo gravada no nosso coração, daqui a alguns anos, centenas de séculos, ela estará muito mais luminosa no nosso coração, porque nós teremos evoluído, compreendido melhor essa mensagem, e ela vai ser mais luminosa. Então, é o que ele diz aqui. Como disse a Denise, o tempo passará, é mais ou menos assim a frase de Jesus, né? O tempo passará, mas as minhas palavras não passarão.
porque elas estarão gravadas no coração dos meus discípulos. Então, ele diz aqui, são os vanguardeiros que conhecem a vida superior. E elas são e discípulos que ele tem em todas as religiões. No hinduísmo, no budismo, no catolicismo, no protestante. Em todos os lugares ele tem discípulos. Aí ele diz que são os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e formosas. De vez em quando alguém não pega aí um texto de Kardec e cria uma polêmica em cima do texto, né? Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Então, olha aqui, ó, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, quando as pessoas não conseguem compreender, né, essa página, haverá sempre o divino silêncio. Porque, às vezes, dependendo da época, essa mensagem pode não ser compreendida. Mas haverá sempre o divino silêncio, porque aquela é uma página divina. E um momento, a qualquer momento, ela será reconhecida, né? Então, todos nós que ouvimos a palavra do Senhor, né? E com aquela reverência que ela deve merecer, e com aquela fé e a certeza de que nós estamos buscando nos melhorar, nós nos transformamos em cartas vivas do Cristo. Porque a mensagem dele está sendo gravada em nossos corações. Então, nós somos... Eu entendi uma coisa. Foi. Eu entendi desse pedaço, que é quando ele fala que pode surgir contendas, é que é para a gente não discutir Exatamente. a respeito que é certo, que na nossa religião é tipo outro, né? Com outro fiel de outra religião. Porque melhor a gente falar. Porque se você faz o que está escrito no Evangelho, você está sendo a carta viva. Você não precisa usar a palavra para discutir com ninguém, né? Mesmo que você traga o ensinamento e o outro não entenda e não aceite, não se preocupe, porque aquela é a verdade. E ela vai permanecer. O silêncio também é divino, né? O silêncio é divino. Não é porque ele não reconheceu que aquilo é o correto que aquilo vai se perder. A verdade não se perde, né? A verdade não se perde. Então, é o que ele fala aí, né? Que nós somos as cartas vivas do Senhor. Todos aqui esses ensinos do Senhor estarão gravados nos nossos corações. E estando gravado no nosso coração, ela não se apaga, né? Ela não se apaga. Tudo vai passar, tudo passa, as coisas materiais, né? Mas a palavra do Cristo, essa não vai passar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Deixa eu só pegar aqui uma coisinha. Eu só estava pensando aqui, Rose, eu não consigo fazer prece calada. Eu tenho necessidade de falar e de ouvir. Assim como eu leio em casa, sempre que eu estou lendo, estou estudando, sempre em voz alta. Eu tenho a necessidade de falar e de ouvir, a não ser que eu esteja em público. Mas aí, se a pessoa olhar, vai ver que eu estou falando baixinho. Eu tenho a necessidade de falar, alto ou baixo. Só em pensamento não consigo, não. Orar pensando só não consigo, não. Eu tenho a necessidade de falar e de escutar. Sempre assim. Mas cada um tem o seu jeito, né? De fazer a sua prece. Não existe essa preocupação, não.
Eu, às vezes, também faço as minhas preces em voz alta, eu sinto, às vezes, essa necessidade também. Estou tentando aqui, que meu celular está cheio de problema, eu estava querendo pegar essa frase de Jesus, mas o meu celular, ele está uma gracinha. Quando ele fala, né, a minha palavra não passará, que eu queria pegar aqui, mas o meu celular, ele não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Que eu gosto de, quando eu passo a mensagem, passar ela correta. Deixa eu ver aqui, ó. Ele diz assim, ó. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Deixa eu abrir aqui. Cadê a Bíblia, meu Deus? Mateus 24, versículo 35. É que eu sou meio chata. Abri em Mateus 24, já é alguma coisa. 24, 35. Eu abri em 24, 35. Era para ler assim. Então diz assim, ó. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E realmente, né, o céu e a terra passarão. O tempo vai passar, né? Mas as palavras do Cristo não passarão, porque são as palavras do Senhor que ele veio trazer para todos nós. Então, que a gente fique tranquila que essas palavras estão gravadas na nossa consciência. E porque também são palavras eternas, né? Sim, são. Onde estão gravadas a lei de Deus? Na nossa consciência, na questão 621. E como nós somos espíritos imortais, essas palavras não irão passar. Estarão sempre... Como essas palavras também são a verdade, essa verdade não é imutável, ela é eterna. Ela é eterna. Verdade é verdade. Ela é imutável, né? Então, semana que vem, nós vamos começar aqui. O Espiritismo ensina que Jesus é o guia e modelo da humanidade, né? É o que está lá na questão 625, né? Qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos guiar? Jesus, né? Então, alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então, nós vamos encerrar por aqui o nosso estudo, né? É muito bom, eu estou gostando muito de estudar esse livro, porque ele usa muito o Pentateuco, ele usa muito o Evangelho, ele fala muito de Jesus, ele mexe muito com a gente, para que a gente possa, né, estar trabalhando essas coisas tão necessárias para todos nós, espíritos imortais, que estamos aqui, né, nessa nossa caminhada, e sempre, como diz o outro, para o alto, para a frente, para o alto, né? Sempre. Então, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo, e eu vou pedir para a nossa irmã Ana Brito fazer nossa prece de encerramento. Aninha, por favor. E assim, Senhor, lhe agradecemos infinitamente pelo dia de hoje, por tudo que recebemos, Senhor. Que esses estudos que nós fizemos, Senhor, possa estar gravado dentro do nosso coração e que o nosso sentimento possa ser de gratidão, Senhor. Obrigado. Abençoe aqueles que ainda não partilham desses sentimentos de amor, que eles possam receber, Senhor. Os que estão na nossa casa, que estão em qualquer lugar, Senhor, que eles possam sentir a vibração do seu coração. E aqueles, Senhor, que ainda não temos afinidade, que eles possam nos perdoar e que eles possam também, Senhor, sentir a vibração desse momento.
Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos. Fique conosco, em nome de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu gostaria de lembrar a todos, fazer um convite. Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. Dia 16, sem ser esse domingo, o próximo, 16 de outubro, nós estaremos comemorando mais um aniversário da nossa casa. Na realidade, nossa casa faz aniversário dia 12, quarta-feira. Mas a nossa reunião comemorativa será dia 16, com uma palestra que terá por tema da lei de adoração. Então, dia 16, domingo, de 10 às 11h30. Quem vai fazer essa nossa palestra é o nosso irmão, esqueci o nome dele, é um companheiro até novo, aqui, que fez poucas vezes, ele fez palestra para nós. Ele que estará aqui para fazer a nossa palestra. Eu convidei, ele aceitou. Então, meus amigos, eu quero convidar a todos para estarem conosco domingo, dia 16, às 10 horas da manhã, para participar dessa palestra comemorativa de mais um aniversário da nossa casa, tá bom? Eu vou fazer... Rose, por favor, você grava, porque eu estarei em trabalho no seu OI. Eu sei. É o Encontro de Bezerra. Eu sei. Então, nós estaremos aí, tá? Convidando a todos vocês para participarem conosco, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Um beijo. E que o Pai abençoe a todos. Uma boa tarde, um bom domingo. Segunda-feira estaremos de volta para o estudo dos livros da Ivone, né? Devassando o Invisível, do Livro dos Espíritos. Beijão. Tchau. Um bom domingo para todos. Um final de semana para todos. Beijo. 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 Bom final de semana.